Fala rapaziada, esse vídeo eu vou falar sobre Efésios capítulo 6. Quem são os dominadores do mundo, os principados, as potestades, né? Quem são esses? A região celestial. Confira comigo, vem que vem. Não deixa de se inscrever no canal para que vocês possam receber mais vídeos. Estamos juntos. Uma ótima noite. Vamos falar aqui de Efésios capítulo 6, tá? Vamos analisar aqui Efésios capítulo 6, onde vai falar ali dos principados, das potestades, da luta, né? Que o apóstolo Paulo vai fazer uma referência aqui. Essa luta não era contra a carne nem contra a sangue. A gente vai analisar que carne e sangue, né, foram esses, tá? Vamos analisar quem são esses principados, quem são essas potestades. Vamos analisar as regiões, a região celestial, as regiões celestiais, né? Que região celestial é essa que Paulo fez a referência em Efésios capítulo 6? Vamos analisar isso aqui também, tá? Colocam, né, Efésios capítulo 6 como se fosse anjos, ou seja, a terça parte dos anjos que brigaram com Deus lá no céu, beleza? Caíram no tapa com ele lá no céu, né? E o que acontece? Esses anjos estão aqui no planeta Terra, segundo a religião, segundo os ensinamentos dessa teologia que está aí dentro do processo religioso, para poder, o maior intuito é colocar medo, né, nas pessoas, colocar um terror psicológico nas pessoas, para que as pessoas venham encher cada vez mais, né, as denominações religiosas. Esse é o grande objetivo dentro do processo religioso. Então, eles pegam Efésios capítulo 6, que, diga-se de passagem, é um dos maiores bordões para se falar de espíritos, que, segundo eles, né, são espíritos imundos que estão aqui aterrorizando as pessoas. Beleza? Então vamos analisar aqui o seguinte. Vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, deixa eu puxar aqui para cima, sem muito rodeio, sem muitas delongas, tá? Vai dizer o seguinte: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Sendo bem objetivo, eu não vou falar, tem vídeos anteriores, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre o diabo, um vídeo que eu fiz, que já tem um tempinho, quem quiser pode analisar lá, mas eu vou ser bem direto aqui. Esse diabo aqui é uma referência ao mundo Aion, tá? A natureza humana, que tá destinada ali, o grande adversário, o opositor deles, o adversário deles, dos discípulos, o adversário de todos aqueles que eram eleitos e que estavam lá, pronto para poder dar a vida deles por Jesus Cristo, tá? Então esses opositores eram ali nada mais e nada menos do que a religião judaica da época e o próprio Império Romano, que estava se opondo contra eles, tá? A gente vai conseguir ver isso no texto, vamos analisar mais adiante. Vamos lá. Diabo é uma palavra que significa adversário, é um adjetivo que dá a característica de adversidade, tá? Vamos lá. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Eles colocam isso aqui. Eles colocam isso aqui contra o sangue e a carne. Em que sentido? Olha só. Olha aqui, ó. A escritura tá falando aqui, ó. Não é contra sangue e contra carne, ou seja, não é contra seres humanos. Mas a nossa luta é contra o diabo, é contra os espíritos que caíram do céu, que eram anjos. Eram a terça parte dos anjos que estavam lá brigando. E Deus, ele simplesmente, a bagunça que eles fizeram lá no reino dele, ele decidiu mandar todos esses anjos aqui para o planeta Terra para poder tentar os seres humanos.
e dá uma de esquizofrênico, né? Porque as pessoas passam a ouvir vozes, passam a perceber que tem alguma coisa falando no ouvido delas, ó, faça isso, faça aquilo, mata, rouba, faz e acontece. Eles colocam como se fosse isso, que é bizarro, é bizarro. É simplesmente um fantástico mundo de Bob, né? Um fantástico mundo de Bob, a gente vai analisar aqui, vamos lá, sem muito rodeio. Deixa eu desmarcar aqui. Aí depois ele vai falar aqui, ó. Depois ele vai falar aqui. Contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades. Eles colocam esses principados e potestades dentro dessa teologia que está aí. Nas denominações religiosas, a maioria coloca que isso aqui como se isso aqui fosse o diabo e Satanás, como se fossem os demônios que caíram do céu, né? E o engraçado é que ele vai falar aqui, ó, vírgula, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por que era tenebroso? Porque eles estavam passando por tribulações, por perseguições, por parte de quem? Por parte tanto da religião judaica na época, que eram os líderes religiosos que estavam lá na cúpula, na grande cúpula, né? E o Império Romano, que também estava perseguindo eles, do qual deu início ali com César Nero. O início da grande tribulação que estava para cair sobre as 7 igrejas da Ásia. Correto? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles colocam essas regiões celestiais como se fosse lá na Nova Jerusalém, ou seja, lá no reino de Deus, que aconteceu tudo isso aqui. É simplesmente uma piada. Aí depois ele vai falar, pegue a armadura. Depois ele vai falar, pegue a armadura de Deus e tal, e vai usar de figura de linguagem, fazendo a representação, né, de um mundo do qual eles viviam naquela época, o mundo habitado, o mundo oikomene. Naquela época as guerras eram guerras de forma medieval. Então é óbvio que o apóstolo Paulo vai usar aqui de figura de linguagem conforme, né, a realidade que eles viviam, o período que eles viviam lá. Por isso que ele vai falar sobre capacete, espada, lança, né, sandálias, escudo e tudo mais e etc e tal. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer um pareamento e vamos analisar outras passagens que vão falar aqui primeiro sobre essa potestade e principado. Vamos lá. Eu vou começar aqui com Romanos capítulo 13. É óbvio que eu não vou deixar aqui na linguagem NAA, que é a nova Almeida atualizada, porque eles, de forma tendenciosa, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, eles colocaram isso aqui, permaneceram, potestade e principado aqui em Efésios capítulo 6, por uma questão de conveniência, isso é claro. Tanto que todas as outras passagens que vai falar de potestades e principados, eles vão colocar lá autoridade, eles vão colocar lá o sentido de governador e sentido de rei, de príncipe. Porque não é interessante, não interessa. Mas isso aqui é interessante para eles, porque aqui eles querem deixar no intuito de como isso aqui fosse demônio. Ou seja, espíritos que caíram do céu, segundo a religião que está aqui, para ficar tentando as pessoas. E colocando terror psicológico na mente delas. Então eu vou analisar aqui numa versão de João Ferreira de Almeida de 1848. Olha lá, 1848, que é o POR-AT. Essa versão aqui é a versão que está mais próximo do grego, tá? Tá mais próximo aí. Vamos lá. Romanos capítulo 13. Olha aí, ó.
Romanos capítulo 13. Ele vai falar o seguinte: toda alma esteja sujeito às potestades superiores. O apóstolo Paulo falando isso para a igreja de Roma. Ué, então quer dizer que o apóstolo Paulo está falando aqui que toda alma, todos eles, ou seja, toda a igreja orgânica tem que estar sujeito a demônios, a espíritos que caíram do céu, segundo a religião? Ponto. Porque não há potestades senão de Deus. Ué, demônios que são de Deus, é isso? E as potestades que há são ordenadas de Deus. É isso? Segundo o apóstolo Paulo, olha só como é que é bizarro. Olha como que é bizarro. Agora vamos pegar aqui, olha só, hein? Isso aqui é de 1948. Agora vamos pegar uma outra versão. Essa versão de 2017. Não vou de 2017 não, vamos pegar aqui a versão corrigida e fiel. Olha aqui, ó. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores. Olha aí, ó. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aqui eles fizeram questão de pegar potestades e principados e alterar aqui. E botar autoridades. Para deixar entender que são reis e príncipes. Ou seja, aqueles que têm autonomia, que têm todo o poder aqui nessa terra. Como rei, como majestade, como tudo. Vamos pegar uma outra versão. Olha só, hein? Vamos pegar aqui a Almeida revisada e autorizada de 1993. Olha aqui, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, aí, ó, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha aí, ó. Outra versão, mais uma. Olha só, hein? Deixa eu pegar essa aqui, ó. ARC, corrigida. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Contra os príncipes das trevas deste século. Aí a gente pega essa versão de ARC e vai lá para... Aqui eles fizeram questão de permanecer, de continuar. Fizeram questão. Aí a gente pega essa versão de 2017. Olha aqui, ó. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades. Eles não mudaram a palavra. Eles não mudaram. Aqui em Efésios não mudaram. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É simplesmente uma piada, cara. É uma piada. Nova tradução transformada, olha aí, ó. Nova versão transformada, 12. Contra inimigos e carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Ainda coloca a palavra aqui, invisível. Olha aí, ó. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha aí, cara. Como que é tendencioso, meu mano. A tradução é ridículo, cara. Ridículo. Olha aí, ó. Agora vamos lá. Preste atenção, hein. Vamos analisar aqui mais uma passagem. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha só aí. Da tradução de Almeida de 1848. Olha aí, ó. 1848. Olha aqui, ó. Cadê? Versículo 9. 2:9. Olha só. E vós, senhores, fazei o mesmo. Pera aí, eu botei Colossenses. Deixa eu ver se tá certinho. Não botei Colossenses não. Colossenses capítulo 2. Olha aqui, ó. 9. Olha só. Porque nele habita corporalmente toda a plenidão da divindade. Ele é quem? Vamos pegar o contexto. Olha lá. Como, pois, ao Senhor Cristo Jesus recebestes, assim também nele andai. Nele arraigados e sobreedificados e confirmados na fé, como já fostes ensinados,
nela abundando como fazimento de graça. Ô, linguagem. Essa linguagem aqui é uma linguagem de 1848, por isso que tá bem assim, tá? É muito diferente. Beleza? Mas percebe isso aqui, segundo o contexto, que esse nele aqui é Jesus Cristo, tá? Porque nele habita corporalmente toda a plenidão da divindade. E estás perfeito nele, o qual lhe é a cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, Jesus Cristo, segundo Efésios, capítulo 6, na visão dos religiosos, de líderes que estão aí, né, colocando essas potestades e poderes, principados, como espíritos que caíram do céu, Jesus Cristo aqui, segundo o apóstolo Paulo, simplesmente é conivente. Ou seja, é o cabeça desses demônios. É simplesmente uma piada. Logo entraria em contradição, cara. O apóstolo Paulo entraria em contradição. Porque o sentido é o mesmo. Principados e potestades. É óbvio que aqui ele está fazendo a referência, né, de quem governa esse mundo. E quem governava na época era quem? Era o Império Romano e Jerusalém, que estava sendo subjugada pelo próprio Império Romano. Então eram dois poderes lá. Era o poder religioso e o poder político. Ou seja, a besta e o falso profeta, segundo o livro de Apocalipse. É simplesmente uma piada. Vamos analisar mais aqui, hein? Vamos lá. Preste atenção. Olha só, hein? Colossenses capítulo 1, versículo 14 ao 16. Olha só, hein? Continuando aqui na versão de João Ferreira de Almeida de 1848, tá? Colossenses 1, 14 e 16. Vamos lá. Olha aqui, ó. 14 e 16. Olha a grande contradição que seria pelo apóstolo Paulo, segundo essa visão aí dos religiosos que estão dentro do processo religioso, ó. Em o qual temos a redenção por seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual lhe é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Serão tronos, né? Serão dominações, serão principados e serão potestades. Olha, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, o apóstolo Paulo se contradizendo segundo a visão dos religiosos, dando ênfase aqui de que Deus ele está coligado a esses demônios. Ou seja, principados e potestades, segundo lá Efésios capítulo 6, que eles colocam que esses principados e potestades são demônios, espíritos que caíram do céu e que brigaram com Deus lá e estão aqui aterrorizando os seres humanos. É simplesmente uma fantasia, um fantástico mundo de Bob. Olha aí, ó. E tem mais, hein? Vamos lá. Olha só, hein? Tem mais. Tito, capítulo 3, versículo 1. Olha aí, ó. Tito, capítulo 3, versículo 1. Olha aí, ó. Amoestai-os que se sujeitem aos principados e potestades. Ou seja, o apóstolo Paulo simplesmente escreve uma carta para Tito e fala para Tito e aqueles outros que estavam lá, óbvio, né, para que se sujeitassem aos demônios, é isso? Aos espíritos que, segundo a religião, caiu do céu e está aqui, fazendo um terror psicológico na mente das pessoas. E depois ele vai falar: lhes obedeçam e estejam aparelhados para toda boa obra. Ou seja, boa obra que vem do diabo, que vem de Satanás, que vem dos malignos, ou dos demônios que caíram do céu. É uma piada ou não é uma piada? Fala comigo. Diz pra mim. Diz pra mim. Olha aí, ó. Vamos ver se tem mais. Vamos lá.
Tem mais não. Deixa eu voltar aqui. Agora vamos analisar quem são essas regiões celestiais. Vamos lá. Regiões celestiais. Vamos pegar aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha aí, ó. Ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoastes, né, com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Ou seja, eles já estavam no céu? Eles estavam numa Nova Jerusalém de forma literal? Deixa eu pegar outra versão, porque está bem melhor do que essa. Olha só. Deixa eu pegar aqui a RA de 2017. A RA. Olha aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eles estavam numa Nova Jerusalém de forma literal? O templo de Jerusalém já tinha caído? Já tinha estabelecido a Nova Jerusalém? O templo de Jerusalém estava de pé ainda. Então Jerusalém estava em vigor, a Jerusalém física. Então essa região celestial é que referência? É óbvio que é referência em um mundo habitado onde eles estavam. É óbvio. Porque eles não estavam em nenhuma outra dimensão que não fosse desse planeta Terra. O mundo habitado deles lá. Ou seja, um mundo oikomene. Não faria sentido. E querem colocar essas regiões celestiais como se fosse lá no reino de Deus. Como se os espíritos estivessem lá no reino de Deus brigando, caindo no pau, né? E diga-se de passagem, o apóstolo Paulo vai falar que briga e contenda é uma coisa que vem de carne e sangue, ou seja, vem da própria natureza, a concupiscência da carne. Então, como que anjo, de forma espiritual, um anjo com corpo glorificado, teria a capacidade de cometer concupiscência se ele não é carne e sangue? Como? Logo, ele nunca teria a capacidade de brigar, e muito menos transgredir a lei, o decálogo que foi dado por Moisés. Porque o decálogo que foi dado para Moisés foi dado para homens e não para anjos e seres celestiais. Não faria sentido nenhum. É simplesmente uma bizarrice. É bizarro demais. Não faria nenhum sentido, galera. Nenhum. Não faria nenhum sentido isso. É isso aí, rapaziada. Não vou esticar muito esse vídeo para não ficar muito grande. Mas um grande abraço a todos vocês aí, tá? Aquele que estiver assistindo esse meu vídeo aqui, se inscreve no canal, beleza? Para que vocês possam receber mais vídeos, porque sempre de 2 em 2 dias, ou até mesmo de 1 em 1 dia, eu tô postando vídeos novos, tá? Falando aí especificamente sobre a escatologia preterista e outros demais assuntos que estão ligados aí ao preterismo completo. Valeu? Uma ótima noite para todos vocês aí. Estamos juntos. Um grande abraço.